sou Yolanda Ferro e estou de volta com o nosso Juriscast, o podcast do direito, aquele que te informa direito. Diretamente da Tribuna Mix TV Rádio Web, estou com um convidado expert em direito criminal, Dr. Leonardo Cordeiro, que está aqui conosco e irá explanar para vocês as prisões cautelares. Essa nossa pauta, ela é muito instigante, porque ele irá explicar para nós quais são as prisões, como acontecem e algumas diferenças entre elas. Então, para que nós possamos começar esse nosso bate-papo informativo e descontraído, apresento a vocês o Dr. Leonardo Cordeiro, e foi muito gratificante, né, você ter recebido o nosso convite e ter aceito o nosso convite, e de você estar aqui conosco, passando essas informações da melhor forma possível para as pessoas que estão nos acompanhando através do YouTube, através da TV Rádio Web e da Tribuna Mix. Seja muito bem-vindo, doutor Leonardo, e mais uma vez, muito obrigado por estar conosco nesse projeto informativo para a sociedade. Doutor, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né, com esses teus fãs, telespectadores, acredito eu que os cantos de direito, advogados, até pessoas entusiastas, né, que querem conhecer um pouco do direito, aqueles que têm uma visão de querer se aprimorar no direito, e também mesmo aqueles nossos colegas que estão começando carreira, ainda estão naquelas dúvidas, né, iniciais da nossa labuta do direito, e a gente está aqui para tentar, como bem a senhora disse, de forma descontraída, suave, explicar um pouquinho essa diferença das prisões, até para a população também ter um pouco mais de ter um olhar diferenciado, quando escutar, eita, foi preso preventivamente, tem uma prisão temporária, foi preso em flagrante, pelo amor de Deus, flagrante é 3 dias, né? Até desmistificação dos ditados populares, né? Isso é bem importante estar trazendo isso hoje. Perfeitamente, doutor Leonardo. E como nossa pauta é prisões cautelares, vamos começar então explanando para a sociedade, para que as pessoas tenham conhecimento e adquiram esse saber a respeito do que seria mesmo uma prisão cautelar. Perfeito. Vamos lá, doutor. Doutora, a prisão, de um modo geral, quando a gente fala sobre ela, imagina o quê? Prisão é um local cimentado, né, cheio de grades, ninguém vê a luz do sol, o preso fica lá jogado numa solitária, mas não é bem assim. Esse é a asepsia do termo no sentido físico, mas a prisão, ela vai mais, o sentido da prisão ela vai muito mais do que isso. A gente pode observar as prisões pena, né, que já existe quando há uma sentença condenatória, e as prisões não pena, que é quando o indivíduo ainda não condenado, durante o curso do processo, né, ou até um pouco antes dessa fase processual, né, dentro do inquérito policial, acontece algo que um magistrado, né, a requerimento do Ministério Público, delegado de polícia, querelante, chefe de acusação, decreta a prisão, né, por alguns motivos que a lei determina. E aí sim, não é não são prisões que se considera como um cumprimento de pena ainda, mas que são necessárias em alguns momentos processuais para que a gente tenha uma garantia de que o processo realmente vai chegar ao final, né, respeitando a ampla defesa, contraditório e demais termos jurídicos. E não só isso, para que a gente também tenha uma certa certeza de que, ao final, se houver condenação, o indivíduo, o acusado, realmente vai cumprir aquela sanção do Estado. Né? Porque imagine a senhora num mundo em que o Estado vai lá, condena e a parte fica em casa, assistindo televisão, rindo da cara no Estado juiz. Como é que a sociedade vai se sentir? Como é a força de posição do Estado juiz se não tivermos cumprimento com a pena? Então é uma visão assim que não é só o meio assim, ó, 2 anos, 3 anos, vamos prender o cara porque o cara é feio, é bonito, é branco, preto, não. Existe um motivo, existe um fundamento para isso aí. E é o que a gente vai tentar tratar um pouquinho aqui sobre Existe um hoje. processo legal, Existe existem umas normas a motivos. serem seguidas. Isso. O magistrado ele não se decreta uma prisão meramente para o bel prazer do magistrado. Hoje eu acordei e o que é que eu quero fazer? Quero prender alguém. Não, não é isso. Funciona dessa forma. Nós temos uma Constituição com direitos que preservam a nossa inocência, né? O princípio da inocência, a presunção de inocência, né? A liberdade, que é algo que, juntamente com o bem da vida, a vida em si, que eu acho que o bem máximo é a vida. A liberdade vem bem coladinha nele aí, né? Eu até brinco com os alunos de sala de aula, diz, gente, quer saber o que é bom?
experimenta ficar preso uma semana, uma carceragem de uma polícia civil, uma carceragem aliás, de uma CISP, uma carceragem de um presídio, saber o que é perder a liberdade. Então, por mais que o magistrado não tenha sido preso, mas ele sabe o tipo de bem que ele está lidando, que é a liberdade. Por isso que essas prisões cautelares são a última rádio, a última necessidade realmente, só se dão mediante requisitos preenchidos. Diante desses requisitos que o senhor falou, que são preenchidos, onde é que a gente pode encontrar esses requisitos? Qual normativa que realmente trata das prisões cautelares? Perfeitamente. Na maioria dos regramentos vai estar contigo no Código de Processo Penal, tá certo? Do artigo 301 ao 316. Vai falar sobre prisão em flagrante, prisão preventiva, com exceção da prisão temporária, que vai ter uma lei própria, tá certo? Mas também vai encontrar embasamento em outras leis, como por exemplo a lei de crime hediondos, né, que amplia o prazo da prisão temporária, né? Mas no geral a gente vai encontrar no Código de Processo Penal do 301 ao Eu pergunto 316. assim, doutor, porque quando nós falamos para as pessoas que estão nos acompanhando, que nós falamos que todo o procedimento tem que seguir um processo. Perfeito. Ou seja, todo processo tem que seguir um procedimento. E esse procedimento está pautado em uma lei. Perfeitamente. E a lei que realmente regra isso é o Código de Processo Penal. Perfeito. A Constituição nos garante a liberdade, mas ela fala também que ninguém será privado da sua liberdade sem um devido processo legal. Mas quando a gente fala desse devido processo legal, a gente tem uma noção de que, então eu vou esperar o processo terminar, né, para poder ver se eu vou ser preso ou não. Mas não é bem assim. Por, por mais que a Constituição garanta essa liberdade e o devido processo legal, vão se encontrar situações dentro do curso do processo em que, sei lá, vamos colocar um exemplo. O camarada está sendo acusado de um crime de estupro, por exemplo, um crime de homicídio, algum crime violento, e de repente o cara diz, eita, eu deixei fotos na escrivania de tal local. Eu deixei documentos que comprovam que eu fiz uma transferência para um cara, um assassino. Né? Eu tenho gravações aqui de vídeo do crime que eu cometi, do estupro que eu pratiquei. De repente, o cara, além de ser um criminoso, ainda tem uma perversão tamanha que decidi filmar. O que o cara vai fazer? Não, eu vou apagar tudo. Eu vou correr para apagar. Tem testemunhas, eu vou intimidar todo mundo para ninguém testemunhar. Magistrado, perdão, o Ministério Público tomando conhecimento de uma situação como essa, o delegado de polícia tomando conhecimento de uma situação como essa, obviamente não vai permitir que as provas sejam, né, extraviadas, não vai permitir que os testemunhas sejam ameaçados. Caso contrário, não vai se ter uma instrução adequada, né? Ou seja, a punição vai ser muito mais difícil de ser aplicada para uma pessoa dessa. De repente, o cidadão que está sendo processado, eu estou numa iminência tão grande de ser preso, sabe o que eu vou fazer? Eu vou correr do país. Vou correr do Estado, vou correr do país, porque aí, se tiver condenação, ninguém me pega. Eu já vi muitos exemplos, né, dessa vida da advocacia, que camaradas assim, ó, você preso, corre. O que o cara fazia? Arrumava as malas, ou ia para São Paulo, ou ia para a Amazônia, mas não me fala na floresta não, é Manaus. Por quê? Se enrosca para lá, dificilmente uma cidade como São Paulo, hoje, sei lá, acho que com 10, 12 milhões de habitantes, mas você vai achar um indivíduo ali com facilidade, não acha. Rio de Janeiro com favelas, o indivíduo se enrosca ali dentro, não acha. Aí, ou seja, faz a instrução, há uma condenação, como é que você vai aplicar a lei penal? Não vai. Se você não encontrou o indivíduo. Não encontrou o indivíduo, você não aplica a lei penal. Mas possa ser que daqui a 20 anos ele seja encontrado. Mas a sociedade quer manter o sentimento de justiça agora. O Estado juiz quer aplicar o direito agora. Vai esperar... Resposta imediata para exatamente. Eu vou esperar 20 anos para poder punir um camarada que tirou a vida da pessoa, que estuprou uma moça. Não dá, né? Então, as prisões cautelares estão aí para facilitar essa aplicação. Quando o senhor falou a respeito dos documentos, ou seja, a respeito de indícios que levam à autoria daquele caso, daquele crime, que seriam prova, né? Seria neste momento que haveria a prisão cautelar, ou seja, um dos momentos para que a pessoa não fosse acabar com essas provas, para tentar diminuir a sua criminalidade, sua incriminação? É importante a gente entender o seguinte sentido. Quando o magistrado decretar preventivo no indivíduo, ele segue um sentido semelhante ao que a gente vê no processo civil. Quando a gente fala de liminares, por exemplo, a gente fala do perigo da demora e a fumaça do bom direito.
O magistrado vê ali, mesmo superficialmente, há indícios que você realmente é detentor daquele direito. Ele vê que se o processo demorar demais, aquele determinado direito pode ser perdido. Isso é um processo civil. E ele adianta resultados que teria no final para o início. Por exemplo, tirar o nome da pessoa do SPC Serasa. Seria ao final, mas ele vê que com a demora do processo, que a pessoa realmente está em indício que está correto, é firme o seu direito, ele adianta e concede antecipadamente. Nesse caso das prisões cautelares, principalmente da preventiva, necessariamente falando, o magistrado vai observar que há um forte indício de que realmente aquela pessoa seja a autora do fato, né? Vai verificar que realmente existe o fato material, que o crime realmente aconteceu, que aquela pessoa tem força de ser ela, e vai verificar naquela situação, peraí, se eu demorar a aprender, eu estou aqui com indícios do que essa pessoa está fazendo ou está na iminência de fazer. Eu vou permitir? Né? O Ministério Público me apresentou aqui elementos convincentes, mesmo que superficialmente, de que se eu não determinar a prisão daquela pessoa, ela ou vai continuar praticando mais crimes, ou ela vai destruir documentos, ou ela vai intimidar testemunhas, ou pode criar um caos na sociedade. Então eu vou lá, mediante a provocação do órgão ministerial, em via de regra, né, e vou lá e decreto a preventiva. Eu não preciso ter destruído os documentos, não preciso ter intimidado as testemunhas, mas que haja indícios superficiais, mas reais, que eu possa praticar aquele tipo de conduta. Se correr o risco dessa prática, dessa risco real, né? acontece a prisão. Não é só que o pessoal pode imaginar, peraí, então é só alegar que a pessoa vai fugir do país, não. Tem que Em casa, é fundamental. ela pode nem estar saindo de casa, pode nem sair do bairro dele, lá sair do Brasil. Mas, acabamos de descobrir que ele está tirando o passaporte. Acabamos de descobrir que a parte fica rodeando a casa das testemunhas. Então, o que é que o cara está fazendo perto de testemunha? Né? Eu, como advogado, minha sócia como advogada, a gente lida com o processo penal, a gente sempre aconselha nossos clientes, olha, tem processo? Tem. Se afaste testemunha. Não chegue perto, pelo amor de Deus, porque senão é coação de testemunha. O juiz vai lá e diz, peraí, está ameaçando, está intimidando, porque assim, intimidar não é só você chegar lá e passar e falar com a pessoa. Não, você está passando, sei lá, 10 horas da manhã, a pessoa está na porta, você passa, pega o vidro fumê, baixa o vidro, dá aquela hora e fica encarando. Você está intimidando. Vai causar medo a outra pessoa. Causar medo. Quem é que vai testemunhar desse jeito? É. Daqui para mais tarde, dar um exemplo aqui bem legal do trabalho da gente, para você ver, e que até o cidadão acabou com a preventiva decretada, mas vamos chamar mais para frente, deixa o mistério, vamos deixar o mistério acontecendo. Já que o mistério está aí no ar, então vamos adiantando outras coisas para que as pessoas que estão nos acompanhando compreendam quais são os tipos de prisões cautelares. Para que as pessoas compreendam essa diferença, que não existe só um tipo de prisão cautelar. Não, claro. Porque, às vezes, existem determinados casos que determinado indivíduo ele é indiciado de uma forma e o caso semelhante já é de outra forma, e as pessoas questionam isso. Por que com pessoa A aconteceu dessa forma e com pessoa B, que foi quase semelhante, aconteceu de outra forma? Perfeito. Eu gosto de fazer essa distinção em uma ordem. Quando a gente fala de prisões, de um modo geral, inclusive as cautelares, a gente fala do quê? De prisão em flagrante, falando de prisão temporária, de prisão preventiva. São as três existentes hoje no Brasil. Isso falando no aspecto processo penal. Então, o que acontece? Quando a gente observa na prisão em flagrante, é aí que eu falo daquela questão da desmistificação do ditado popular, que é falado dos 3 dias, né? O que acontece? O indivíduo, ele é pego imediatamente quando pratica o fato, né? Sei lá, eu estou aqui, vejo o meu algoz à minha frente, saco uma pistola, uma faca, ou pego o meu veículo, né, e atento contra a vida dele, atiro, esfaqueio, né, atropelo. E naquele momento que eu pratico o ato, terminei de praticar, de repente chega uma guarnição da Polícia Militar, chega uma guarda municipal, Polícia Civil, ou até populares também, que podem efetuar a prisão. Qualquer do povo, como Isso, perfeito, qualquer do povo. E me apreende naquele momento. Me detém para levar à delegacia. Fui preso em flagrante. Ou mesmo após ter cometido o fato, de repente eu encontro o meu algoz, desfilo contra ele aí 5 tiros, né? Lhe ceifo a vida e saio
achando que abalei, né? Matei, que você pega, estou indo embora. Mas poucos instantes após, os populares ouviram os tiros, ligaram para a polícia militar. Por coincidência da vida, boa para a população e péssimo para mim, que fui o atirador, a polícia militar consegue me encontrar, né? Com os elementos que levem a crer que eu fui o autor do disparo, né? Vestimentas, aparência física, arma de fogo, enfim. Né? Tem gente que, eu vou jogar a arma no mato e tá tudo certo. Também que levou a tirar a roupa, então nem posso ensinar isso, né? Mas são elementos que levem a crer que eu sou autor do fato, que fui preso em flagrante. Tanto que as pessoas falam, é comum a gente ouvir as pessoas falando que, se eu tiver em 3 dias o flagrante acaba, se eu tiver com uma semana o flagrante acaba, no outro dia já passou o flagrante, eu até bem está querendo cometer um crime, né? Só que não é. Enquanto a polícia estiver empreendendo as buscas necessárias, você vai estar lá em flagrante. Terminou de prender as buscas, aí já não vai acontecer essa prisão em flagrante. Outro modo também do suposto autor do fato ser preso é através de prisões temporárias. Prisão temporária, ela tem uma lei própria, e que é que ela fala? Que essa prisão, ela acontece geralmente, não, ela, geralmente não, ela acontece no curso da investigação criminal, né, seu artigo primeiro, primeiro e segundo, ela elenca um rol incrível assim, de opções que pode acontecer a prisão temporária, né, e que geralmente é decretada por 5 dias, podendo ser prorrogado por mais 5. Está dentro de uma investigação criminal, o camarada ali, o delegado, acha que realmente é necessário que aquela pessoa fique reclusa por um determinado período, porque pode realmente atrapalhar as investigações. O cara pode querer sumir com documentos, pode querer ir atrás de testemunhas, matar outras pessoas, fugir, e vai atrapalhar aquela fase inicial ali. Pode ser decretada a prisão, pode ser pedido e decretada a prisão temporária do indivíduo. E os casos de crimes hediondos, né, que a prisão temporária ela já tem um prazo um pouco maior, ela é 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias. Por exemplo, aí, tráfico de drogas, estupro, que são crimes mais violentos, né, que precisam São desse crimes que prazo chocam maior, né, mais que a chocam mais a sociedade. sociedade, crimes violentos mesmo, né. Então, um estupro, independente da gravidade do estupro, ele choca a sociedade. Mesmo que ele não tenha uma violência extrema, de você terminar até deixando a vítima em coma, por exemplo. Eu sempre faço a distinção em sala de aula, mas é um crime que choca a sociedade sempre. Mas dentro de um processo, de uma fase pré-processual de investigação, se o indivíduo ficar em liberdade, pode causar mais danos do que preso, né? E atrapalhar literalmente as investigações. Isso a gente falando de prisões, da prisão temporária. Quando a gente fala de prisão preventiva, aí, como eu falo com os alunos aí, o bicho pega. Essa é mais complicada. Isso é bem mais complicado porque o artigo 312, ele fala das opções que o magistrado tem à mão para lançar a prisão preventiva. Né? Há requerimento do Ministério Público, do delegado, enfim, e outros atores processuais, porque antes de 2019, o magistrado tinha a opção de ofício, né, ele mesmo, decretar a prisão preventiva. Ele achava algum elemento ali necessário e decretava. Mas, depois do pacote anticrime, 2019, já não tem mais essa opção de decretação de ofício. Tem que ser a requerimento da parte, que está exercendo a ação penal. Né? Em via de regra, o Ministério Público, mas temos também outros atores processuais. Então, assim, temos conveniência na instituição processual, temos a garantia da ordem econômica, a garantia da ordem pública. Beleza, mas antes da gente dar esses detalhes, é uma prisão que não existe um prazo para se manter a pessoa presa. Esse é o problema. Por isso que eu falei que aí o bicho pega. Por quê? A prisão preventiva pode ser decretada, né? Terminar a instrução processual, a pena ser aplicada e naquela mesma prisão preventiva já ser convertida em prisão-pena. Sem que isso viole o princípio da inocência. Né? Isso que a gente, para o advogado, é o terror dessa prisão preventiva. O magistrado recebeu, o Ministério Público viu lá os fundamentos, pediu, o magistrado vai lá, decreta ou não, mas se decretar não vai existir um prazo. A lei fala, enquanto subsistem os motivos para a decretação da prisão. Então, se não decaiu aquilo ali, o camarada vai ficar preso.
Aí quando eu falei desse 312, no processo penal, saí alguns fundamentos, alguns motivos da prisão preventiva, como, por exemplo, a conveniência da instrução criminal. Quando eu falo isso, por exemplo, estou me referindo a situações, como conversamos aqui inicialmente, do indivíduo, ele destruir provas, coagir testemunhas, né? Querer fugar, Aí, justamente, aí e quando ele quando quiser, tem indícios de que ele realmente não colabora com a segurança da sociedade. perfeito. E não só isso, o camarada está assim, é convidado a participar da audiência, não quer aparecer, convidado a praticar o ato, não quer aparecer, o cara está querendo atrapalhar de todo jeito o processo. Ele não colabora com a instrução processual. Justamente, ele não colabora com o Estado do Rio, ele não quer saber nada, ele é desobediente mesmo. Ele diz, peraí, deixa eu resolver isso aqui, vou decretar sua prisão Vou deixar preventiva. divertindo a gente e vou deixar encarcerado enquanto a gente trabalha. Exatamente, Para mas elucidar o crime. exatamente, o Ministério Público disse, cara, a gente está fazendo o possível para resolver o problema. Esse camarada aqui não está colaborando. Excelência, prisão preventiva. Claro que o Ministério Público pode pedir sobre um fundamento e a prisão preventiva será decretada pelo fundamento, né? Por outro fundamento. O magistrado que vai adequar necessariamente o que ele acha conveniente, desde que fundamentado, motivado. O problema está, doutor, o problema está quando a gente fala na garantia da ordem econômica e garantia da ordem pública. Eu brinco com meus alunos e pergunto, gente, me traz um conceito correto do que é garantia da ordem É pública. relativo. Relativíssimo. Só que é o fundamento mais utilizado pelos magistrados no fundamento do decreto preventivo. É como se o fato de que o indiciado solto estivesse, ele iria ser um perigo para a sociedade. Exato. Eu vou te dar um exemplo. Sem citar nomes aqui, nem vou dizer nem a comarca. Mas a gente está patrocinando um processo, um crime praticado fora da comarca de estupro. Então, o que aconteceu? Quando o indivíduo foi preso, flagrante, o magistrado foi preso em flagrante, tivemos a audiência de custódia, né, o flagrante foi convertido em preventiva e foi homologado, depois foi decretada a prisão preventiva do indivíduo, a requerimento do Ministério Público. Beleza, entendemos perfeitamente aquela situação, participamos da audiência de custódia, e o fundamento foi garantia da ordem. Aí, tá, tudo bem, vamos seguir. Pouco mais à frente, nós pedimos a revogação da prisão preventiva, explicando que não subsistia nenhum temor que ele fosse fugir, como não existia nenhum indício que ele fosse atormentar testemunhas, né, já que ele estava preso desde o começo da prisão em flagrante, ele estava preso, então não tinha temor de atormentar testemunhas, Tem não tinha temor residência de fixa. residência fixa, emprego fixo, bons antecedentes, que não existia nenhum indício dele praticar nenhum outro ato, já que a primeira inteira prisão em tese. E o magistrado deu uma decisão mantendo a prisão preventiva sob os fundamentos da ordem pública, dizendo que se ele estivesse preso, poderia praticar crimes ou tumultuar o processo. Na cabeça dos todos os advogados estão assim, sim, mas tumultuar o processo por quê? Mas é relativo. Por que aquela prisão foi decretada naquele momento? Isso aí ficou claro para a gente na época. O fato repercutiu na cidade em cidades vizinhas. É a questão do clamor social. Um clamor social. O Estado precisa dar uma resposta à sociedade. Né? E, claro, um crime como esse, que tem grande relevância na sociedade, pode causar pânico, pode causar medo. Quem que não vai ficar com medo sabendo que tem um suposto estuprador morando na casa do lado? Qual o pai e a mãe que vão deixar suas filhas em casa sabendo que tem um suposto estuprador na casa do lado? Doutor Leonardo, a gente pode ir até um pouco além também, porque, lógico que advogados vão lutar pela liberdade do seu cliente. Sim. Mas em determinados momentos, como nós falamos agora a questão do clamor social, que o judiciário tem que dar uma resposta para a sociedade, dependendo do caso, dependendo da forma de como a coisa acontece, o fato de estar encarcerado pode ser até uma questão de segurança para o próprio indiciado. Até que venha se esclarecer a situação, porque às vezes ele pode ser acusado e não ser o autor do crime. Sim, perfeito, perfeito. Não sei se a senhora recorda, quando eu estava falando agora, eu disse, suposto estuprador do lado, suposto estuprador. Isso. Até que se prove o contrário, ele é inocente. Mas, infelizmente, a sociedade condena antes mesmo da justiça realmente chegar
aos fatos, Perfeito. a realmente chegar a uma elucidação do crime. A sociedade, por si só, já atua como juiz, já condena e não aceita determinadas posturas. A gente luta muito quando está com tratação de processos criminais para tentar se evitar que é até chato falar desse jeito, para tentar se evitar que o jornalista chegue ao fato. Porque uma vez que ele constate, coloque o nome da pessoa no jornal, aquilo ali, mesmo que ele coloque suposto, a população não está preparada para entender o que é suposto. Suposto é porque não se sabe se você praticou. E outra coisa que nós temos que ter cuidado também, diante das questões jornalísticas, que o bom jornalismo, ele leva a informação coerente e responsável. Agora, o jornalismo amador, ele não se preocupa com a veracidade dos fatos. Perfeito. Então, temos que ter cuidado em relação a isso, porque a questão de responsabilidade social também. Perfeito. E também tem outra coisa que poderemos elencar aqui, que é a questão de fake news. Isso, perfeito. Isso atrapalha muito a investigação. Atrapalha demais. Os meios de comunicação hoje, com o uso da tecnologia e alguns aplicativos, eles estão em uma velocidade tremenda. E às vezes acontece um acidente com determinada pessoa, a família não é noticiada de forma correta, de forma que realmente lhe cause um conforto. De repente, ela recebe um choque através de uma rede social da forma mais brutal possível. Sim. Foi bom você ter falado esse ponto, porque assim, a gente consegue ver uma diferença na investigação que a senhora falou aí do jornalista amador para o profissional, que o jornalista bem experiente, ele toma cuidado quando passa informação. E muitas vezes ele ajuda até a polícia investigativa a elucidar os crimes. Ele evita certas atribuições de valores, coloca a situação realmente imparcial, nós temos que ser investigado isso, porque a população tem que saber o que está lendo. Uhum. E quando você atribui diretamente a responsabilidade de uma pessoa que foi presa, né? Mas foi presa em flagrante. Calma. Vamos analisar as circunstâncias que ela foi presa. Às vezes, o jornalismo amador, ele até termina desobstruindo algumas provas que, porventura, estejam ali no lugar e sejam de extrema importância para aquela investigação. Perfeito. É por isso que tem o isolamento da área e que as pessoas não podem ter acesso até que a polícia investigativa realmente chegue ao local do crime. E eu te vou mais além. Porque foi você falar disso aí também. Teve um determinado caso aqui que repercutiu. E a gente viu que a imprensa, ela atuou tão firme, que não deixou, assim, não deixou o fogo ser apagado, no caso. O caso está chegando a um desfecho aqui há poucos dias, né? Independente do desfecho que deu para a situação que foi vivenciada aqui na cidade, que repercutiu bastante, mas a imprensa não deixou que aquela fogueira, aquela chama se apagasse, né? Mas tomou cuidado ao mesmo tempo para não atribuir juízo de valor de culpabilidade a ninguém. Isso foi assim, para mim, que foi fantástico. Porque o fato de que determinado caso ocorreu em segredo de justiça não impede que o jornalismo responsável esteja passando informações que lhe são fornecidas através da polícia investigativa. Perfeito. Concordo 100%. É importante esse trabalho. Doutor Leonardo, em qual momento, já que você já falou a respeito dos tipos, né? Então, em qual momento as prisões cautelares elas poderiam acontecer para que as pessoas possam compreender melhor essa dinâmica? Vamos lá. Da prisão em flagrante não tem o que se dizer, né? Você já explicou perfeitamente bem. No momento após, tranquilo. Prisão temporária vai acontecer, se for o caso, dentro do aspecto do inquérito policial. Aquela fase pré-processual, enquanto está se investigando, o delegado representa, pede a prisão temporária do indivíduo. Tanto que ela é bem pequena e com prazo já determinado por lei, né? Já a prisão preventiva ela não tem um momento. Não existe, eu só posso fazer isso até a fase de instrução, ou a fase de audiência de instrução, eu só posso fazer isso até as alegações finais, eu só posso fazer isso a partir da resposta à acusação. Não. Subsistiu o pré-requisito da lei, pode ser aplicado. Então, em qualquer momento, tanto na fase investigativa quanto na fase processual. Existiu o processo, no caso a prisão preventiva, existiu o processo, está ali no curso do processo, ela pode ser decretada. Inclusive, ela pode ser decretada, o acusado,
ele ser preso, né? De repente, encerrar aqueles motivos que ensejaram a prisão preventiva, ele ser posto em liberdade, agora de soltura, vai para casa, de repente pratica algum ato e o juiz decreta novamente a prisão preventiva. Vou dar um exemplo legal para isso aí. Não que a situação seja legal, mas o exemplo é interessante para a gente Para que as compreender. pessoas que estão nos Isso. acompanhando compreendam melhor como Violência, funciona essa questão dessa dinâmica. violência doméstica. Quando a vítima vai lá, faz a denúncia que foi agredida, é, 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 pode acontecer o caso que foi agredido naquele momento, você chega lá, por exemplo, nariz sangrando, olho roxo, né, lábio cortado, mancha roxa, escoriações no corpo. Você vai lá, pega o camarada de imediato, é certo. Prisão, depois da postura da prisão preventiva, basicamente você decreta ela, porque quando a situação começa que eu estou falando, é por grave violência. Tá, de repente passou aqui um mês e meio, aí o advogado vai lá, batalha, consegue a revogação da prisão preventiva. O indivíduo é colocado em liberdade, toma ciência das medidas protetivas que são impostas, né, um afastamento do lar da vítima de 500 metros, por exemplo. E o que é que ele faz no outro dia? Ele não Vai lá respeita na isso. casa da ex-companheira, né, porque acha que ele não consegue perder o poder de dominância sobre ela, acha que pode e vai lá. Diz assim, bate no peito, ninguém me prende, eu vou lá agora. Aí vai lá, deixa eu chegar na frente. Ligou para a polícia, prendeu o indivíduo, o juiz decreta a prisão preventiva novamente. Vamos lá, o processo continua, passa mais um mês, dois, o camarada é posto em liberdade novamente. Aí ele pensa, não, eu não vou de novo nada, não, senão eu vou ser preso. O que é que ele faz? Liga. Ele diz, olha, esqueci não, viu? Deixa eu terminar isso para a gente conversar. Ele entrou em contato com a ex-companheira, E com a mulher além de protetiva. encontrar, além Ainda de entrar em ameaçou. contato, ainda ameaçou. Ainda Ameaçou. cometeu outro crime. Vai lá, entra em contato com o Ministério Público, se tiver um assistente de acusação, seu advogado. Diz, olha, aconteceu isso, imediatamente notifica o juízo. É que o juiz viu lá a situação, o que ele faz? Decreta novamente a prisão preventiva. Isso que eu disse, ele pode passar do comecinho do processo até a sentença, a data da sentença, preso preventivamente. Perfeito, doutor Leonardo. Nós já compreendemos quais são os tipos, o senhor já fez várias explanações, inclusive acredito que já tem ficado claro para nós qual a finalidade das prisões cautelares. Mas, de forma, em linhas gerais, para que as pessoas que estão nos acompanhando realmente compreendam a verdadeira finalidade das prisões cautelares. Bom, eu diria que a verdadeira finalidade das prisões cautelares seria justamente garantir o bom andamento do processo. Para que o Estado juiz possa instruir o processo, para que o Estado juiz possa realmente aplicar a pena ao final do processo, caso haja uma condenação, garantir que a ampla defesa do contraditório seja exercida de maneira plena para todos, né? Coibir aquela pessoa que não consegue respeitar os atos processuais, que não consegue respeitar a figura do Estado juiz dentro do processo, né? Desrespeitando as determinações do magistrado. Né? Então, seria, para mim, essa visão de que a prisão cautelar serve para garantir o bom andamento da execução processual e garantir efetivamente que a sociedade observe, possa fiscalizar o andamento do processo, fiscalize o cumprimento daquele processo, possa ter certeza que haverá uma punição em caso de condenação e que realmente todos os atores processuais, né, as partes envolvidas no processo, seja vítima, seja testemunha, seja o Ministério Público, seja o magistrado, possam trabalhar com a liberdade adequada para o processo fluir. E estejam amparadas também pela proteção do Estado. E amparadas pela proteção do Estado, exatamente. Doutor Leonardo, nós sabemos que diariamente, em todos os lugares, em todo o país, sempre há crimes. Alguns ocorrem em segredo de justiça, quando as partes, o assunto é tão delicado, envolve menores, e as partes não podem vir a público. Outros casos, pelo princípio da publicidade, estão às claras, como nós dizemos, para todo o sistema, para qualquer pessoa que tenha interesse para ter acesso aos processos. E outros ganham uma amplitude, né, midiática de forma fenomenal, de forma exorbitante. Então, casos que ganham grande repercussão nacional. O que o senhor poderia dizer quando esses casos envolvem a mídia, que divide a opinião pública, que faz com que as pessoas
Muitas pessoas leigas, sem ter conhecimento do verdadeiro processo e procedimento processual, passam a criticar decisões de autoridades, passam a realmente, ou por aversão ou por paixão, aquela pessoa que está sendo Sim. presa, que está sendo encarcerada cautelarmente, presa cautelarmente. O que o senhor poderia dizer em relação a isso? Doutora, a gente tem um país, esse ano principalmente, né, no passado esse ano, a gente tem visto aí diversas situações dentro do aspecto penal que chamam bastante atenção. Eu lembro que quando da posse do nosso atual presidente, tiveram aquelas manifestações, aqueles atos lá no Rio de Janeiro, e diversas prisões aconteceram de manifestantes. O que mais se tinha aliás, se tinha não, se tem ainda hoje. Ah, mas por que o pessoal ficou preso? Ah, não foi golpe de Estado. Ah, não foi uma tomada de poder. E as pessoas ficam revoltadas com o Poder Judiciário, né? E boa parte da população fica revoltada com o Poder Judiciário, achando que é um abuso, uma arbitrariedade. Quando, na verdade, quando o magistrado, seja de qualquer das instâncias, ele tomou as medidas necessárias, ele não visou, eu vou fazer isso para prejudicar quem está lá, não. Visou-se naquela época uma situação clara, que mesmo que não fosse um golpe de Estado, uma situação de violação de liberdades, destruição do patrimônio público, né? Onde a gente pode entender aí também o clamor social que isso pode causar. Imagine se as pessoas que invadiram a nossa casa de poder, né, quebraram tudo e não tomaram uma medida que restringisse sua liberdade. Acredito eu, como advogado, que se o Poder Judiciário não tivesse feito algo, mais atos como aqueles poderiam ter acontecido, e cada vez mais violentos. Então, o magistrado, quando ele toma uma decisão hoje, ele não é só uma decisão de momento, ele pensa algo mais à frente. Então, o que a população precisa entender quando um magistrado decretou prisão preventiva de uma pessoa que está traficando. Não é só porque ele traficou, mas além dele poder atrapalhar a instrução processual, ele também vai continuar delinquindo. Ele também vai praticar outros crimes e vai gerar um estado psíquico ainda pior na coletividade. Então, o magistrado, quando toma o posicionamento de conceder a decretação de uma prisão preventiva, ele pensa em estabilizar as relações jurídicas, estabilizar também o sentimento social da sociedade. Então, não vou fazer isso porque eu quero mostrar a minha autoridade como juiz. O que é que o Código de Processo Penal fala? Que há requerimento. Então, ele tomou aquela decisão porque foi solicitado. Ele não age sozinho. Ele não age sozinho. E ele também respeita o devido processo E legal. vai dentro do limite. Tanto que muitas das pessoas que praticaram aqueles atos de 8 de janeiro passaram meses presas, mas foram concedendo suas liberdades. A investigação foi caminhando, a ampla defesa contraditória foi garantida a todos, mas, com o tempo, as liberdades foram garantidas e vão sendo concedidas. Então, o magistrado pondera a gravidade do ato, ele pondera aquela repercussão na sociedade, pondera como aquilo vai atrapalhar o processo, a instrução processual, pondera como, pelo tempo de duração do processo, daquela pessoa ficar ou não em liberdade, se é benéfico ou não, mediante, claro, como disse, os requisitos, e esse ele aplica. Então, assim, ele não segue o clamor público. Eu vou fazer isso porque a sociedade, a esquerda quer que as pessoas já sejam presas. Não. Não existe esquerda e direita. Existem pessoas que praticaram crimes. E que tem que ser responsabilizadas Tem por que ser trás. responsabilizadas. Senão, como eu falei desses atos de 8 de janeiro, se você não decretasse a prisão preventiva com as pessoas, o que é que poderia acontecer mais à frente? Que as pessoas não fui preso, estou sendo punido, mas estou em liberdade. Posso voltar a ter minha vontade livremente, porque o Estado nada vai fazer. Então o Estado também precisa impor, o Estado também precisa se impor contra as pessoas. Não de maneira autoritária, dentro do que a Constituição e o processo penal permite. Mas eu entendo também, até conversamos aqui um pouco antes, né, também não vou citar nomes, né? De um caso de um famoso, né, que teve a prisão preventiva decretada. E se a gente fosse para as redes sociais, por que fizeram isso? Por que fizeram aquilo? Mas o coitado, uma pessoa que a gente gosta muito, eu amo, estou com você. O magistrado ele não se permite na hora de decretar uma prisão preventiva, de estar tomado por sentimentos. Ele é imparcial nos atos. Não é que ele não possa ter sentimentos.
Mas ele faz a separação e toma a decisão mediante o que a lei determina. Imagine se uma pessoa com um poder aquisitivo gigantesco, né, que está vendo um suposto sócio, um suposto associado sendo preso, o que é que ele pode fazer? Pode apagar. Se ele for culpado, o cara volta, manda pagar documentos. O cara pode sair do Brasil a qualquer momento. O cara pode utilizar o dinheiro para influenciar as partes fora do processo, né? Não o juiz nem o promotor, mas influenciar outras partes, testemunhas. Ou seja, ele avalia. Então ele esquece de tomar decisão mediante esse clamor social, não vou prender porque o cara é famoso. Não, Nós ele é temos dois famoso e tem que grandes servir como exemplos exemplo. recentemente. Né? Ele é famoso para servir como exemplo, sim. Para saber que. Eu lembro das palavras de um delegado-geral do Estado, esqueci o nome dele agora. Pau que bate em Chico, bate em Francisco também. Francisco também. O Estado juiz também precisa mostrar que, da mesma forma que ele decreta prisão para uma pessoa mais humilde, também vai decretar para uma pessoa mais rica, famosa, poderosa. A lei é para todos. Uma coisa que o senhor falou agora, que o juiz ele não tem que agir com sentimento. Isso vai adequar-se ao princípio da imparcialidade. Perfeito. E também tem o instituto da suspeição. Se a parte analisar que o juiz está determinando, está beneficiando determinada pessoa por um afeto, por um sentimento particular, ele é considerado suspeito e outro juiz assume o lugar dele naquela investigação. Ele mesmo pode se averbar, né? Pode se averbar, Posso mas falar se ele está favorecendo, ele não vai querer se sou averbar. fã do cara, tenho um carinho imenso por ele, não consigo fazer um juízo de valor adequado. Mesmo sai. Tanto que um dos motivos desse pacote anticrime, de tirar essa prisão de ofício, justamente foi para deixar o juiz mais imparcial possível. Né? Deixar o juiz mais imparcial possível suas decisões. Porque se eu faço isso de ofício, eu faço com a minha vontade. Mas eu não Se eu tenho que ser faço provocado. instigado por outra pessoa, eu Isso. estou sendo provocado a agir. A gente não tem o princípio da inércia da jurisdição. Isso. O Estado não tem que ficar parado esperando a Esperando a provocação. provocação. De regra geral, né? Tem os casos específicos que não, mas de regra geral tem que aguardar as partes se pronunciarem. Então, assim, o interesse é de quem? Né? Do Ministério Público, titular da ação penal, em caso de ação penal pública condicionada. Então, para que eu vou fazer? Não. O interesse é dele. Se ele acha que a pessoa não tem que ficar presa, se ele que está buscando a condenação, por que eu tenho que achar? Aí, com esse seu exemplo, eu vou lhe perguntar mais uma coisa. Essas decisões jurídicas baseadas no sensacionalismo, em relação à imparcialidade, sem fundamentação jurídica, e dentre outros critérios normativos, que eu acho que calha perfeitamente nesse exemplo que o senhor falou. Não é? O senhor gostaria de comentar a respeito? Deixa eu tentar falar de uma forma suave para não causar polêmica. Causar polêmica. Quando eu disse esse exemplo de uma determinada comarca no processo de estupro, para a gente foi notória que a decisão do magistrado ela estava vinculada a um sentimento íntimo dele. Porque ele se comoveu, se compadeceu tanto com a situação narrada pela vítima, suposta vítima, que ele, a todo custo, queria manter a situação, o camarada, o acusado, preso. Tanto que, por exemplo, então só para a gente contextualizar, a vítima disse que tinha tido relação, que houve relação sexual e por conta disso houve estupro. Fundamento para a prisão. Né? O crime, né? Houve a relação sexual que não foi consentida. Quando o exame de corpo de delito mostrou que a vítima nunca teve relação sexual. Nós pedimos algumas produções de prova, o magistrado negou e o próprio magistrado fundamentou como se fosse advogado da outra parte. Ou seja, ele estava totalmente influenciado emocionalmente pela decisão. Isso, claro, é exceção à regra, porque os nossos magistrados, posso falar dos magistrados que eu já tive contato, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Mato Grosso, São Paulo, Mato Grosso do Sul e no Amazonas, os magistrados que eu tive contato. E todos eu vi bastante credibilidade. Pessoas profissionais excelentes, decisões extremamente fundamentadas, né, pautadas realmente no bom direito, na boa jurisprudência, mas nós sabemos que toda exceção tem sua regra, ou toda regra tem sua exceção, perdão. Né? Então, dizer que não vai existir isso é atribuir um juízo de perfeição ao Poder Judiciário. Tem aquelas pessoas que realmente, como seres humanos que são, acabam sendo influenciadas pela situação em contexto. E ele percebeu isso. Tanto que
Excelência, isso não tem mais essa fundamentação. A vítima já disse isso, não aconteceu isso. A vítima já disse que aconteceu isso aqui. Existe um indício de ela estar mentindo. Tá? Doutor, não tem, não me convence. Para mim, essa situação não vai influenciar em nada, vamos manter. Não tem nenhuma fundamentação forte para isso. Por quê? Porque já estava tão compadecido com a situação que preferiu não voltar mais atrás, manter a decisão. E nós sabemos que isso não pode acontecer. Isso. E por isso que a gente tem o duplo grau de jurisdição. A partir do momento que o magistrado de primeiro grau tomar uma decisão que nós acharmos, não estou dizendo que a decisão dele está errada, pelo contrário, livre, convencimento, motivado. Se nós acharmos que a decisão dele não está correta, que foi uma decisão tomada por emocional, não está usando o bom direito, aquele caso não se quadra. Que vai de encontro àquele arcabouço documental do perfeito. processo. Nós temos quem? O Tribunal de Justiça para rever a decisão. E que os advogados estejam vigilantes para realmente realizar isso. Temos Tribunal de Justiça, nós temos o Superior Tribunal de Justiça, temos o Supremo Tribunal Federal, ou seja, nós temos uma camada e mais camadas de magistrados que podem rever a decisão dos outros magistrados. O sistema, para mim, o sistema é excelente, funciona bem. Nós tivemos um grande exemplo a respeito de prisão irregular de forma sensacionalista, né? Quer dizer, decretação de prisão. Decretação, né? Decretação de prisão. E os advogados sempre atuantes, como realmente deve ser, como realmente a nossa classe deve agir de forma imparcial em relação a algumas questões, mas sempre buscando o melhor direito para o seu cliente, respeitando o devido processo legal. E até se me permite fazer um parênteses, doutora, serve para nossos colegas advogados, serve para os estudantes de direito, né, que possivelmente possam estar assistindo o podcast, que a nossa classe tem que ficar unida, tem que permanecer unida. Nós travamos batalhas dentro das salas de audiência, mas as batalhas são processuais, não são pessoais. E que se a nossa classe não ficar unida, principalmente no aspecto criminal, de diversas vezes os advogados são tratados com um pouco mais de rispidez por parte das autoridades públicas, se a gente não se unir, se a gente não estarmos juntos, de mãos dadas, enfraquecemos. E a advocacia fraca, uma advocacia enfraquecida fraca, é uma corrente que se destrói. Né? A exemplo disso, dessa questão da união, existem as associações, existem as parcerias, e o dia a dia vai mostrando que ninguém é melhor do que ninguém. E que eu sempre falo assim, sozinho eu posso chegar a algum lugar, mas se eu estiver junto com outras pessoas, eu posso chegar mais rápido. Canso de explicar isso aos alunos de sala de aula, eu sou do SESMAC, e, gente, tirem as diferenças de lá. Nós somos, ou vocês vão se tornar, ou já são advogados. Temos que respeitar a nossa classe, estar juntos. Porque se acontecer alguma coisa, não é o promotor que vai fazer pelo advogado. Não é o defensor público que vai fazer pelo advogado, é o advogado que vai lá defender o próprio advogado. É a nossa ordem, a nossa casa, a nossa OAB, que vai realmente estar ali do lado do advogado, lutando pela efetivação dos seus direitos, para que suas prerrogativas sejam respeitadas. Nós temos aí nossa presidência a nível de subseção, a nível seccional, atuante, firme, em defesa de nossa defesa. Nós temos, hoje eu posso dizer que eu tenho orgulho de ser advogado. Tivemos antigos presidentes excelentes, maravilhosos, temos nosso atual, nossa gestão a nível estadual, e eu posso dizer que eu tenho orgulho de ser advogado. 14 anos na labuta e posso dizer que tenho orgulho de ser advogado. Que coisa boa de se ver, doutor Leonardo. Obrigado. É um orgulho imenso de estar aqui com o senhor, nos nossos estúdios da Tribuna Mix da TV Rádio Web. Estamos encerrando o nosso Juriscast, o podcast do direito, aquele que te forma direito. E eu gostaria que o senhor fizesse suas colocações finais. Positivo. Doutor, eu agradecer o convite, me honrei, fiquei honrado bastante por estar aqui hoje, trazendo um pouquinho de conhecimento. Aos nossos colegas advogados, os mais experientes nem tanto, mas aqueles que estão começando, a batalha é árdua, a gente literalmente é um leão por dia que a gente tem que matar, mas continuem firmes e fortes, se apoiem nos colegas mais experientes, não para se rebaixar no sentido de, eu não tenho conhecimento, não é isso. Se alinha aquele que tem um pouco mais de experiência de vida, para ficarem mais fortes. Porque o jovem passa o conhecimento para o mais velho passa uma boa experiência para o mais jovem também. Lutem bastante, não desistam, não baixem sua cabeça. Claro, educados, gentis, mas firmes. E aos estudantes que estão aqui ouvindo, estudem. Estudem porque é um mercado difícil, mas é um mercado, uma profissão gostosa.
Uma vez que vocês estejam na oportunidade de atuar na advocacia, vão ter o prazer, vão gostar, né? Vão fazer boas amizades, tanto na esfera do serviço como no privado. E a população, no geral, tente ouvir as notícias com mais calma, com mais tranquilidade, filtrar. Quando não souberem de algo, busquem a ajuda de um profissional do direito. Nada do advogado Google. Esse advogado não está com nada, não. E nem o advogado das redes sociais que passa por Pois fake é, news. exatamente. Procure um profissional sempre de confiança. O advogado é aquela peça-chave que você tem que confiar nele. Então, busque sempre um profissional de confiança, né? Respeitem as leis, procurem compreender antes de tomar posicionamentos ou decisões, ou até espalhar notícias, né? E dessa forma, assim, conseguir viver bem em sociedade, respeitar bem a lei e viver bem, né? No modo geral. Bom, depois dessas palavras, eu não tenho nem como encerrar. Obrigado, doutora. Doutor Renato, mais uma vez, muito obrigada por aceitar o seu convite, o nosso convite. Prazer A todo sua mundo. participação para o nosso projeto só vem realmente a enaltecer a importância de nós passarmos a informação para a sociedade, para que a sociedade adquira conhecimento e também divulgue esse conhecimento. Porque eu sempre falo que o conhecimento que a gente adquire, ninguém toma da gente. Conhecimento é E é uma poder. coisa que quanto mais a gente propaga, mais rico a gente fica, que a gente troca informação e a gente se sente, se a gente se sente bem, a gente se sente um agente transformador da sociedade, quando nós passamos a informação de forma correta, de forma coerente e de forma séria. Perfeito. Então, assim, eu e Yolanda Ferro me despeço de você, agradecendo pela sua atenção, pela sua audiência, por você estar acompanhando o nosso Juriscast, o podcast do direito, aquele que te informa direito. Na próxima terça-feira, estaremos aqui novamente passando mais informações para você. Então, vai lá no nosso canal, clica e passa essa informação para outras pessoas. Até o próximo.